Meus caros amigos, meus prezados senhores e senhoras, meus irmãos em Cristo Jesus. No dia 7, nós fizemos uma reflexão respondendo a duas perguntas: de onde viemos e o que somos. E hoje eu quero responder para vocês as duas últimas perguntas ou questionamentos que normalmente se fazem. O que estou fazendo aqui? Para onde iremos? Para nos situarmos no tempo, eu quero dizer a vocês que hoje é dia 14 de maio de 2022. Antes de entrar nessa resposta a essas duas perguntas, quero justificar porque várias vezes menciono a filosofia ou a psicanálise. Eu faço, embora a Bíblia tenha todas as respostas a que a filosofia se reporta, a que a psicanálise se reporta, mas eu entendo que é importante conhecermos um pouco de filosofia, um pouco de cada matéria, que especialmente a filosofia e a psicanálise são matérias que nos forçam a raciocinar o que, na verdade, nem sempre gostamos de fazer. Quase sempre preferimos o prato pronto. Mas é importante pensar, é importante analisar o que lemos e o que ouvimos, para que com racionalidade sigamos o exemplo que Jesus nos deixou. Para tudo, Jesus dava aos discípulos uma razão por que existe. Dava uma resposta por que aquilo aconteceu e assim por diante. Enfim, Jesus nos ensina a pensar para agirmos com prudência e sabedoria. O terceiro questionamento é o seguinte: o que estou fazendo aqui? Ou o que estamos fazendo aqui e por quê? Você está ou nós estamos aqui porque Deus nos criou e deu-nos o dom da vida. Estamos aqui porque somos vencedores. Vencemos a competição com mais de 300 milhões de concorrentes que também queriam nascer, mas desistiram da corrida e ficaram pelo caminho. Somos os únicos entre 300 milhões de cromossomos que concorreram conosco. Por isto, estamos aqui porque somos vencedores. Estamos aqui porque Deus nos escolheu para desfrutar da obra de sua criação, que após ter feito tudo, viu que tudo era muito bom. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que Ele criou o homem e o criou para a sua glória. Portanto, o propósito definitivo do homem, de acordo com a Bíblia, é glorificar a Deus. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e os formei e também os fiz. É assim que ele diz através da boca do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7. E glorificar a Deus é, segundo consta em sua palavra no Salmo 100, nos versículos 2 e 3,
é servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Parte de glorificar a Deus é reconhecer quem Deus é. E para aqueles que não têm tanto contato com a Bíblia, para os iniciantes, Deus é o nosso Criador. E nós também faz parte de nossa vinda aqui para louvá-lo e adorá-lo como o nosso Criador. Cumprimos nosso propósito de glorificar a Deus quando vivemos nossas vidas em relacionamento e serviço fiel a Ele. Já que Deus criou o homem à sua imagem, o seu propósito não pode ser cumprido longe dele. O rei Salomão tentou viver para o seu próprio prazer, mas no final da vida concluiu que a única vida que vale a pena é uma vida de honra e obediência a Deus. Assim ele deixou consignado lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14. Em nosso estado caído, o pecado nos separa de Deus e torna impossível glorificá-lo por nossa conta. No entanto, através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso relacionamento com Deus é reconciliado, nosso pecado é perdoado e não cria mais uma barreira entre Deus e nós. Portanto, tudo foi criado por nossa causa. Enquanto passamos por este mundo como um grande palco, desempenhemos nosso papel com muita responsabilidade e reverência àquele que nos permite chamá-lo de Pai. Alegremo-nos, lembrando sempre de que a orientação que Deus nos deixou, considerados como mandamentos ou ordenanças, ela não tem um caráter repressivo, mas concessivo com responsabilidade. E para tanto, Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Os incrédulos, a ideia que eles fazem do cristão é de que o cristão não pode fazer nada que é pecado. Não é assim que funciona. Podemos fazer de tudo, mas se seguirmos a regra acima que Paulo nos preceitua, que Paulo nos escreveu, de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Veja bem, devemos sim fazer aquilo que nos convém e que são sadias e que glorifiquem e honrem o nosso Criador. E se assim agirmos, não teremos razão para ficarmos tristes, macambúzios, mas o crente, ele tem que se alegrar. E como sempre diz o pastor Cláudio Duarte, vivamos divertindo-nos com aquilo que Deus
nos disponibilizou. Estamos aqui para viver. Estamos aqui para desfrutar dessa maravilha que Deus criou para o nosso bem. Eu peço permissão a vocês para mencionar as palavras do filósofo Clóvis de Barros Filho, brasileiro, cristão, em uma palestra que mais tarde veio a se tornar um livro com o mesmo título, ao falar sobre a vida que vale a pena ser vivida, e que peço licença ao autor para fazer esta citação. Assim ele se expressa: o que é a vida que vale a pena ser vivida? A vida que vale a pena ser vivida. O que a vida tem que ter para valer a pena? Aí ele remenciona Jesus. A resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, ela produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. Esta palavra de Jesus é o filé mignon da vida. A vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. O filé mignon da vida. Aquilo que fará de você um vivente feliz é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. E eu abro um parênteses: que sentisse a sua falta quando você não mais aqui estiver. Continua ele: é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E assim, sim, você terá vivido vida boa. Vida que valeu a pena. E conclui ele: lição de Jesus. E eu parto para o último questionamento, quarto: para onde iremos? Para onde iremos? Esta é a pergunta que poucos querem respondê-la. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentá-la. Respeito, embora não aceite para mim os que pensam em sentido contrário, mas prefiro acreditar no que está na palavra de Deus. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está na palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, o versículo 27. Mais cedo ou mais tarde, temos que deparar com a grande viagem de volta ao eterno. Nosso corpo, esta casca que abriga o eu, ela irá para a terra e voltará à sua origem, que é pó, do que nós fomos formados por Deus lá no princípio da criação.
o nosso espírito, que é o fôlego de vida que foi soprado pela boca de Deus em nossas narinas, voltará para Ele, porque dele viemos. Restará o destino de nossa alma. Eu diria que para os ateus é confortável viverem assim enquanto estão aqui, mas um dia a conta chegará. Um dia a conta vem. A morte. E daí? Qual será o destino de sua alma? Afirmam eles que inferno não existe. Mas se eu estiver certo, e eu tenho certeza que sim, porque a Bíblia, ela escreve certo, fala certo, como acredito que está, e existir o inferno, como ficarão suas almas sendo recepcionados pela secretaria do adversário enganador que levou e convenceu você a viver como ateu? A sua alma, a minha alma, só tem um destino. E esse destino tem que ser definido enquanto estamos vivos, enquanto você está aqui. Deus fez o que pôde para que o seu destino final seja de volta ao lar, ao céu, onde Jesus foi preparar nossos aposentos. Para lá irão somente aqueles que nessa vida não rejeitaram Jesus Cristo. Você não irá para o inferno porque você pecou ou deixou de pecar, mas você irá para o inferno pela rejeição ao Filho de Deus, Jesus Cristo. A propósito, há algum tempo atrás eu fiz uma reflexão sobre a graça que não é de graça. E eu vou colocar juntamente com esse vídeo esta reflexão e eu peço a vocês que assistam. Eu creio que vocês poderão entender melhor o que eu estou transmitindo, o que eu estou querendo dizer a vocês. Portanto, é de fundamental importância que decida hoje qual o caminho a seguir. Vida eterna ou morte eterna? Céu ou inferno? E Deus nos diz: hoje eu te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivais. Pensem nisso. Pensem nisso. Terminando, quero lembrá-los que Jesus orou há 2000 anos atrás por mim e por você que vier a crer nele. E não rogo somente por estes, mas também por todos quantos pela tua palavra hão de crer em mim. Assim registrou João, capítulo 17, versículo 20. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Que Deus te abençoe. E até uma próxima vez, querendo o nosso Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe.